Faça isso logo ao acordar e reprograme sua mente para vencer Andrew Carnegie. Existe um momento silencioso todos os dias que quase ninguém percebe. Ele acontece antes das mensagens, antes das notícias, antes dos problemas. Nos primeiros minutos após você acordar. É ali que sua mente ainda não foi invadida pelo mundo. É ali que ela está mais vulnerável. E também é mais moldável. Andrew Carnegie entendia algo que poucas pessoas compreendem. Você não começa o dia quando levanta da cama. Você começa o dia na primeira direção que sua mente recebe. E a maioria das pessoas começa o dia da pior forma possível. Pega o celular. Lê notícias negativas. Vê problemas dos outros. Recebe cobranças. Entra em comparação. Antes mesmo de decidir quem quer ser, o mundo já decidiu por ela. E então a mente entra em modo reação. O dia vira resposta automática. O humor depende das circunstâncias. A energia depende do que acontece. Carnegie fazia o oposto. Ele não permitia que o mundo falasse primeiro com sua mente. Ele falava primeiro. Porque ele sabia que quem controla os primeiros minutos do dia controla a direção mental das próximas horas. E aqui está a verdade que muda tudo. Você não vence o dia reagindo. Você vence o dia programando a mente antes que o mundo a programe. A mente, ao acordar, está como um terreno recém-preparado. O que você planta ali cresce durante o dia. Se você planta urgência, encolhe ansiedade. Se planta comparação, encolhe insegurança. Se planta direção, encolhe foco. Se planta comando, encolhe força. Carnegie criava um ritual invisível, mas poderoso. Antes de qualquer distração, ele fazia 3 coisas que reprogramavam a mente para vencer. Primeira ação, definir quem ele seria, não o que esperava do dia. A maioria acorda pensando: o que vai acontecer hoje? Tomara que o dia seja bom. Espero que não tenha problemas. Isso é mentalidade de quem espera circunstâncias favoráveis. Carnegie pensava diferente. Ele não perguntava o que o dia traria. Ele perguntava: quem eu decido ser hoje, independentemente do que acontecer? Calmo. Estratégico. Disciplinado. Focado. Responsável. Ele escolhia sua postura antes dos eventos. Isso muda tudo. Porque quando você define sua identidade antes do mundo te pressionar, você não se perde tão fácil. O problema não desaparece. Mas sua mente já tem direção. Você não reage igual a todos. Você responde com consciência. Cadeado fechado. Segunda ação, comandar a primeira vitória do dia. Carnegie sabia que a mente precisa de evidência. Então ele fazia algo simples e poderoso. Cumpria uma decisão logo nos primeiros minutos. Arrumar a cama. Sentar para planejar. Ler algo construtivo. Fazer uma pequena tarefa que exigia disciplina. Parece pequeno. Mas para a mente, é uma mensagem enorme. Eu acordo e cumpro o que decidi. Isso constrói autoridade interna. Quando você acorda e já cede à preguiça, a mente aprende. Ele fala, mas não faz. Quando você acorda e cumpre o que decidiu, ela aprende. Ele decide e executa. O dia inteiro é influenciado por essa primeira mensagem. Alta atenção. Terceira ação, direcionar o foco antes da distração. Antes de abrir qualquer aplicativo, Carnegie direcionava a mente para a construção. Ele pensava em: item qual é o foco principal do dia? Item o que realmente constrói futuro? Item qual decisão ele não podia negociar? Isso evita que o dia vire uma sequência de urgências dos outros. A mente que começa o dia sem foco vira escrava de notificações. A mente que começa com direção filtra o que é importante. Fogo. Porque isso reprograma a mente. Porque sua mente não aprende com promessas. Ela aprende com padrões. Se você começa o dia no controle, ela aprende controle. Se começa reagindo, ela aprende desordem. Depois de semanas fazendo isso, algo muda. Você não precisa lutar tanto para focar. Não precisa depender de motivação. Não se desorganiza com qualquer problema. Sua mente começa a obedecer sua decisão matinal.
E quando a mente obedece, o resto do dia começa a fluir com menos conflito interno. Aqui está o ponto profundo. A maioria tenta vencer o dia depois que o caos já começou. Carnegie vencia o dia antes que o caos tivesse chance. E isso é o que separa quem vive reagindo de quem vive construindo. Quando você começa o dia no comando, algo invisível acontece. Você não percebe na primeira semana. Talvez nem na segunda. Mas, aos poucos, sua mente para de entrar em modo sobrevivência logo cedo. E isso muda a forma como você decide, reage, fala, pensa, resolve problemas. A maioria das pessoas passa o dia inteiro tentando recuperar o controle mental que perdeu logo ao acordar. Carnegie não precisava recuperar. Ele já começava no controle. E isso gera o primeiro efeito profundo. Diamante azul pequeno, você para de reagir automaticamente. Quando o dia começa sem direção, qualquer coisa te tira do eixo. Uma mensagem negativa muda seu humor. Um problema inesperado consome sua energia. Uma crítica te desestabiliza. Mas quando a mente já foi programada cedo, você responde diferente. O problema não some. Mas ele não domina seu estado mental. Você observa. Pensa. Decide. Isso parece pequeno. Mas a maioria das decisões ruins acontece sob reação emocional. Carnegie dizia que a mente reativa cria vida reativa. A mente direcionada cria vida construída. Diamante azul pequeno, você passa a decidir como alguém de nível mais alto. Esse é um ponto que poucos percebem. Quando você acorda e já assume o papel de alguém disciplinado, estratégico e responsável, seu cérebro começa a operar nesse padrão. Você começa a se perguntar: isso constrói ou só ocupa? Isso me aproxima do que decidi ser? Isso é reação ou construção? Você filtra melhor. E filtrar melhor muda sua vida mais do que trabalhar mais. A maioria erra não por falta de esforço, mas por decisões tomadas no modo automático. Carnegie treinava a mente para operar no modo consciente desde os primeiros minutos do dia. Diamante azul pequeno, sua energia deixa de ser gasta lutando contra você mesmo. Aqui está o ponto mais profundo. Grande parte do cansaço das pessoas não vem do trabalho. Vem da luta interna. Eu deveria fazer isso? Eu não estou com vontade. Depois eu faço. Eu sei que preciso, mas isso consome energia mental. Quando sua mente já começa o dia obedecendo pequenas decisões, essa resistência diminui. Você não precisa se convencer tanto. Você simplesmente faz. E isso libera energia para construir, não para brigar consigo mesmo. Fogo, o efeito acumulado. Carnegie não via isso como algo místico. Era repetição. Dia após dia começando no comando. Depois de semanas, algo muda. Item, você não depende tanto de motivação. Item, não se desorganiza com qualquer imprevisto. Item, mantém decisões com mais firmeza. Item, termina mais coisas. Item, evita distrações com mais facilidade. E aí acontece a virada que a maioria chama de sorte. O mundo começa a responder diferente. Pessoas confiam mais em você. Seu nome circula mais. Oportunidades aparecem. Sua produtividade sobe. Seus resultados crescem. Mas não começou lá fora. Começou nos primeiros minutos da manhã. Sinal de alerta, porque a maioria não faz isso. Porque parece simples demais. As pessoas querem técnicas complexas, estratégias mirabolantes, fórmulas externas. Mas Carnegie entendia que quem não governa propriamente ao acordar, passa o dia sendo governado pelas circunstâncias. E circunstâncias não são confiáveis. Seu estado mental é bem no alvo. A verdade final dessa parte. Você não reprograma sua mente com frases motivacionais. Você reprograma com padrões repetidos. Se todos os dias você acorda, assume direção, cumpre uma decisão, define seu foco, você ensina sua mente que você está no comando. E quando a mente aprende isso, ela para de resistir tanto. Ela para de negociar.
Para de adiar. Para de buscar conforto antes da construção. E quando isso acontece, você não vira outra pessoa de repente, mas deixa de ser o próprio obstáculo. E quando você sai do caminho, seu crescimento acelera. Quando sua mente muda de manhã, seu destino muda ao longo do dia. A maioria das pessoas vive assim. Manhã desorganizada. Dia reativo. Decisões impulsivas. Erros acumulados. Cansaço mental. Resultados medianos. Elas acreditam que o problema é falta de tempo, dinheiro ou oportunidade. Carnegie viu algo diferente. O problema começa no primeiro estado mental do dia. Quem começa o dia sem comando vive no modo sobrevivência. E sobrevivência não constrói riqueza. Só mantém o básico funcionando. Mas quando você começa o dia programando sua mente para direção, responsabilidade, foco, ação mesmo sem vontade, você entra no modo construção. E construção muda o jogo. Diamante azul pequeno, decisões melhores igual vida melhor. Riqueza não cresce só por esforço. Ela cresce por decisões consistentes. E decisões não são tomadas só com lógica. São tomadas com estado mental. Quando sua mente já começa o dia estável, você não aceita qualquer proposta só por necessidade. Não reage emocionalmente a críticas. Não abandona o plano no primeiro obstáculo. Não se distrai com tudo que aparece. Isso parece detalhe. Mas é isso que separa quem cresce de quem fica girando no mesmo nível. Carnegie dizia: a diferença entre um homem comum e um homem próspero não está nas oportunidades que recebem, mas nas decisões que sustentam. E decisões são moldadas pelo estado mental. Diamante azul pequeno, você se torna confiável, e isso gera riqueza. Esse é um dos pontos mais ignorados. O mercado não recompensa apenas competência. Recompensa confiabilidade. Quem é confiável? Quem cumpre o que promete. Não oscila emocionalmente todo dia. Mantém padrão. Suporta pressão. Não entra em pânico fácil. E tudo isso nasce de mente treinada. Se sua mente está bagunçada, seu comportamento oscila. Um dia você entrega bem. Outro dia some. Um dia está focado. Outro dia desmotivado. Ninguém constrói algo grande com alguém imprevisível. Mas quando você começa o dia já no comando, sua estabilidade aumenta. E estabilidade gera confiança. Confiança gera responsabilidade. Responsabilidade gera renda maior. Diamante azul pequeno, sua energia para de ser gasta com drama interno. Carnegie observou algo profundo. A maioria das pessoas está cansada não por trabalhar demais, mas por viver em conflito interno. Eu deveria fazer. Eu não estou com vontade. Eu sei que preciso, mas essa guerra consome energia mental. Quando sua mente já começa o dia obedecendo pequenas decisões, essa guerra diminui. Você não perde tempo discutindo consigo mesmo. Você age. E energia que antes ia para conflito agora vai para construção. Isso multiplica resultado. Fogo efeito ao longo dos meses. Nos primeiros dias, parece só um ritual. Depois de semanas, vira padrão. Depois de meses, vira identidade. E aí acontece algo que Carnegie via o tempo todo. A pessoa para de ser alguém que tenta melhorar e vira alguém que opera em outro nível. Ela não reage como antes. Não se abala como antes. Não procrastina como antes. Não abandona no meio. E as pessoas começam a dizer: você mudou. Você está diferente. Parece mais firme. Mais focado. Mas não foi mágica. Foi manhã após manhã ensinando sua mente quem manda. Saco de dinheiro porque isso leva à riqueza. Riqueza é consequência de decisões melhores. Consistência. Capacidade de sustentar responsabilidade. Controle emocional. Foco de longo prazo. E tudo isso nasce de mente treinada.
Carnegie não construiu um império porque acordava motivado. Ele construiu porque acordava no comando. Ele não esperava se sentir pronto. Ele se colocava em movimento. E a mente, treinada, acompanhava. Bem no alvo a virada invisível. Chega um ponto em que você percebe algo diferente. Você não precisa mais se forçar tanto. Você não depende de picos de motivação. Você não vive no amanhã eu começo. Você começa o dia, e já está no modo construtor. E é nesse ponto que a vida começa a parecer que está dando certo. Não porque o mundo facilitou, mas porque você parou de se sabotar. Frase final que Carnegie deixaria. Você não vence porque o mundo muda. Você vence quando sua mente aprende a obedecer sua decisão logo ao acordar. Porque quem governa a própria mente no início do dia, governa o próprio destino ao longo da vida. Botão de repetição quando o hábito de manhã vira identidade. No começo, você está fazendo algo novo. Você acorda e decide o estado mental. Você ignora o impulso de pegar o celular. Você age antes de sentir vontade. Isso exige esforço. Mas Carnegie sabia que o esforço é apenas a fase de transição. O objetivo não é esforço eterno. O objetivo é instalar um novo padrão automático. Assim como hoje você acorda e automaticamente checa o celular, reclama ou já começa ansioso. Você pode treinar sua mente para automaticamente entrar em modo construção. E isso acontece com repetição suficiente. O que muda quando vira identidade? Depois de semanas e meses praticando o comando mental logo ao acordar, algo muda silenciosamente. Você não precisa mais se convencer tanto. Você acorda e já pensa. O que constrói hoje? Você não espera a vontade. Você já opera por direção. A mente para de resistir tanto. E quando a mente para de resistir, sua energia aumenta. Você não está mais gastando energia lutando contra você mesmo. Você está usando energia para construir. Fogo você passa a viver em modo construtor. Carnegie dividia as pessoas em dois modos. Modo sobrevivência. Acorda e reage. Apaga incêndio. Resolve urgências. Se distrai. Cansa. Repete. Modo construção. Acorda com direção. Executa o que decidiu. Protege foco. Pensa no futuro. Age com consistência. Constrói base. O ritual da manhã é o que decide em qual modo você vai operar. E quem vive em modo construção por tempo suficiente muda de nível inevitavelmente. Saco de dinheiro, o impacto na renda, sem você perceber. Carnegie dizia que riqueza não vem de um grande evento. Vem de milhares de pequenas decisões feitas no mesmo padrão. Quando você acorda no comando, você escolhe melhor as tarefas. Escolhe melhor onde colocar energia. Escolhe melhor as conversas. Escolhe melhor os riscos. Escolhe melhor quando falar e quando calar. Isso gera menos erro por impulso, menos distração, mais produtividade real, mais responsabilidade sustentada. E o mercado responde a isso. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém mais estável. E estabilidade é o que sustenta crescimento financeiro. Você constrói autoridade interna. Esse é o ponto invisível. A maioria das pessoas não confia na própria palavra. Decide, e quebra. Promete, e volta atrás. Planeja, e abandona. Isso destrói a autoridade interna. Mas quando você acorda todos os dias e faz o que decidiu, mesmo sem vontade, sua mente aprende. Ele fala e faz. Isso cria autoconfiança real. Não aquela que depende de elogio, mas a que nasce de evidência interna. E quem confia em si decide maior. Quem decide maior constrói maior. Broto você para de esperar o mundo mudar. Esse é um divisor de águas. A maioria acorda esperando motivação, notícia boa, oportunidade, reconhecimento, facilidade. Quem está no comando acorda perguntando: o que eu construo hoje, independentemente do que aconteça?
Essa mudança de pergunta muda o destino. Alta tensão, o resultado final desse processo. Depois de meses vivendo assim, algo acontece. Você não é mais a mesma pessoa que precisava de picos de motivação. Você não é mais alguém que começa e para. Você não é mais alguém que reage a tudo. Você se tornou alguém que mantém padrão, mantém decisão, mantém direção, mantém foco. E isso é raríssimo. E quem é raro cresce. Bem no alvo, a verdade que Carnegie deixaria. A maioria quer que a vida mude para se sentir diferente. Mas a vida muda quando você começa a se comportar diferente logo ao acordar. O dia molda a semana. A semana molda o mês. O mês molda o ano. E o ano molda o destino. E tudo começa nos primeiros minutos da manhã. Existe um momento silencioso na vida de uma pessoa em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo melhorou. Não porque as oportunidades ficaram maiores. Não porque a sorte chegou. Mas porque, pela primeira vez, a mente dela parou de mandar e começou a obedecer. E isso começa no lugar mais simples e mais ignorado de todos. Os primeiros minutos do seu dia. A maioria das pessoas acorda já atrasada mentalmente. O mundo fala primeiro. O celular fala primeiro. Os problemas falam primeiro. As urgências falam primeiro. E a mente entra em modo reação antes mesmo de existir direção. Mas quando você acorda e assume o comando, quando você decide o estado mental antes do mundo tentar decidir por você, algo muda silenciosamente. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a viver construindo. Você deixa de agir pelo que sente e passa a agir pelo que decidiu. Você deixa de depender de motivação e começa a depender de padrão. E padrão muda destino. Andrew Carnegie entendeu isso cedo. Ele percebeu que o homem que governa a própria mente governa a própria vida. Porque não é o mundo que determina seus resultados. É a consistência das suas decisões quando ninguém está olhando. Quando você começa o dia no comando, você escolhe melhor o que merece sua energia. Você reage menos e decide mais. Você se distrai menos e constrói mais. Você não se perde emocionalmente com qualquer dificuldade. Você mantém direção quando outros já desistiram. E essa diferença, repetida por semanas e meses, cria algo raro. Estabilidade interna. E estabilidade é o solo onde vitórias crescem. A maioria das pessoas quer que a vida fique fácil para agir melhor. Mas a vida começa a se organizar quando você aprende a agir melhor independentemente das condições. Esse é o verdadeiro significado de reprogramar a mente para vencer. Não é pensamento positivo vazio. Não é ignorar problemas. Não é fingir confiança. É escolher, todos os dias, quem está no comando. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando a mente sugere conforto. É continuar quando não há aplauso. É manter direção quando a emoção oscila. E chega um ponto em que isso não é mais esforço. Vira identidade. Você não é alguém tentando ser disciplinado. Você é disciplinado. Você não é alguém tentando ser forte. Você é forte. Você não é alguém tentando vencer. Você se tornou alguém que sustenta a vitória. E quando a identidade muda, o resultado acompanha. Não de forma dramática. Não com um grande anúncio. Mas com crescimento constante, sólido e inevitável. Andrew Carnegie resumiria assim: o dia em que sua mente começa a obedecer é o dia em que sua vida começa a mudar de verdade. Porque, a partir desse momento, você para de lutar contra si mesmo. E passa a usar toda a sua energia para construir o que deseja. E quando isso acontece, parece que o mundo começou a colaborar. Mas, na verdade, foi você que finalmente saiu do caminho.